Você que curte futebol americano e tá no hype do draft da NFL, se liga. Todo o conteúdo da FN Network nesse mês de abril estará voltado para a cobertura do evento. São mais de 20 criadores de conteúdo dedicados a falar de prospectos e expectativas em podcast, vídeo, lives, rede social e tudo mais. Quer saber quem o seu time vai recrutar? Quer saber se o rival vai pegar aquele seu jogador favorito? Então nos acompanhe e não perca nada. Acesse somosfnn.com.br e encontre todos os perfis de NFL. Vambora! Esse podcast faz parte do site Fambonanet. Acesse fambonanet.com.br. Recently inspired by the city I'm from and all that we've been through just makes me realize that there's nothing that can stop us from being champions. I dedicate this song to Ray Lewis, Baltimore Ravens, and my whole city. Came from the bottom, bred to be a champ. Did it on our own, nobody gave us a chance. No matter the odds, keep God in the circle. Now every time it rain, we turn the whole world purple, baby. Purple rain. Estamos começando mais um episódio da Casa do Corvo e parece que dessa vez vai, hein? Parece que dessa vez o milagre da transformação é real. Será? Será? Eu sou Cleberton Linhares e estou aqui com Giba Pérez. Giba, boa tarde. Bom dia, boa tarde, boa noite para todo mundo que está ouvindo. Sempre um prazer fazer parte desse podcast, principalmente depois de mais uma vitória, ótima terceira consecutiva. A situação tá um pouco preocupante, mas a gente fica esperançoso, né? Vamos nessa. É a terceira vitória consecutiva pro lado, terceira vitória consecutiva pro outro. Daqui a pouco a gente vai falar. A AFC Norte tá pegando fogo. João Gabriel Gelli, boa tarde para você também, meu querido. Bom dia, boa tarde, boa noite para todo mundo ouvindo. Não sei, o Cleberton deve estar em um fuso horário diferente aí, porque para mim são 11 horas da manhã, então um bom dia para você, um bom dia pro Giba. Mas, assim, cara, o Ravens fez seus ajustes, está jogando bem, o ataque está produzindo. O problema é que agora a gente depende de outros resultados também para se classificar. A gente vai discutir isso aí ao longo desse podcast. É que o almoço aqui em casa tá pronto. Enquanto vocês estão gravando, a panela de pressão tá chiando. Então o almoço pronto pra mim já virou a chavinha da tarde. 40-14, Baltimore Ravens em cima do Jacksonville Jaguars. Era um jogo protocolar? Era. Mas como se costuma dizer aqui nessa humilde residência, pra você provar que o time é bom, você tem que passar o carro nesses jogos. E foi isso que o Baltimore Ravens fez. Passou o carro, poderia ter quase sido rosca de novo. Mas cavalo dado não se olha os dentes. Vamos comemorar a vitória, vamos falar do que tá bom, vamos falar do que ainda não tá bom, vamos falar sobre as implicações da AFC Norte, porque o Cincinnati Bengals riscou pavio de pólvora dessa divisão. E é isso aí, tudo isso depois dos recados. Bora lá! Recado rápido, galera. Sim, um recado só. A única coisa que eu quero é desejar a todos vocês, nossos queridos ouvintes, torcedores de elite, Feliz Natal, boas festas. Esse podcast está saindo no dia 24, então provavelmente já vai estar todo mundo aí ansioso para banquetear, para celebrar. E é bom lembrar que, infelizmente, o Natal esse ano vai ser diferente. Eu espero que vocês se cuidem, eu espero que vocês mantenham distância. Eu sei que é complicado, eu sei que é difícil às vezes ficar longe de quem a gente gosta, de quem a gente se importa, mas se a gente realmente se importa, nesse momento a maior demonstração de respeito, de carinho e de amor talvez seja ficar longe e evitar problemas, para guardar tudo isso para depois, quando essa fase passar, com certeza os dias serão muito melhores e muito mais bem aproveitados, muito mais bem valorizados, tá bom? Ainda assim, não deixe de celebrar, não deixe de curtir, boas festas
E eu já falei demais. Aliás, um obrigado especial, inclusive a todos os apoiadores que mantêm esse podcast no ar, que mantêm a produção funcionando. Muito obrigado. E a todos que estão deixando recados lá nos episódios, vocês foram lidos, mas não foram esquecidos, tá? Breve, quando a coisa normalizar, a gente volta aqui com a leitura dos comentários, tá bom? A coisa tá corrida, por isso que a gente tem picotado um programa, tira o bloco de perguntas, os recados tá difícil da gente ler, mas em breve a Casa do Corvo também volta à normalidade, tá bom? Já falei demais, um abraço para todos vocês, boas festas e bora pro programa. Antes da gente passar para a pauta, é o seguinte, saiu a lista de jogadores do Baltimore Ravens pro Pro Bowl, ao contrário do que o Giba imaginava, e temos aqui uns nomes bem curiosos, né? Vamos começar pelo nosso incontestável long snapper, o Morgan Cox. É um cara que a gente nunca teceu críticas a ele aqui nesse podcast. Acho um episódio que a gente falou mal do Morgan Cox nesse podcast. Quero ver. Acho um episódio que falamos bem dele também. Tem isso também, né? Mas, enfim. O Marlon Humphrey também foi selecionado. Foi selecionado o Justin Tucker, que é quase protocolar chamar ele pro Pro Bowl, né? Calais Campbell também tá indo. Olha que beleza. Orlando Brown Jr., quem diria que a gente veria alguém da OL indo pro Pro Bowl, vendo como a OL do Baltimore Ravens foi problemática esse ano. Patrick Ricard, que fez uma boa temporada, olha aí o Patrick Ricard aparecendo. E esse aqui eu vou deixar para vocês, e quem quiser começar a ficar à vontade, porque eu não vou tecer comentário nenhum, eu só vou lamentar. Matthew Judon tá indo pro Pro Bowl. Vai lá, quem quer começar? Cara, é inexplicável, cara. Sim, de verdade. O Judon não tá fazendo uma temporada boa, falhando na cobertura, não gera pressão, tá um ano abaixo. Inclusive, eu sempre defendi o Judon, acho ele um bom jogador, mas esse ano, ainda mais com a expectativa que você tem por ser um cara que tá com a franchise tag, tá ganhando muito dinheiro, ele não tá fazendo um bom ano. Ele tá fazendo temporadas piores do que ele fazia durante o contrato de calouro dele. Então, assim, certamente, eu não tenho um nome aqui ainda de cabeça nesse momento, mas certamente existiu alguém melhor do que ele para botar na lista, porque eu não vi a lista completa. Mas, assim, não dá. Né? Não tem condições de ser um jogador de Pro Bowl nessa temporada. Eu diria que o Judon não é nem sequer o melhor outside linebacker do Baltimore Ravens. Imagina da conferência. Se eu fosse votar em outside linebacker do Baltimore Ravens que deveriam ir pro Pro Bowl nesse momento, eu votaria o Balser e o à frente dele. Acho que não faz o menor sentido. E assim, não é o caso do Campbell, por exemplo. O Campbell faz uma temporada maravilhosa para ser escolhido pro Bowl, mas ele tem um nome, ele é o cara que quer. Ele acaba sendo escolhido por causa disso. Ele é votado por causa disso. Não é o caso do Judon. O Judon não tem um nome, Matt Judon. Ele é o Matt Judon. É bom, ok. Não é um cara famosaço que entra pelo nome. Não é o caso. Assim, é totalmente inexplicável. Não faz o menor sentido o Judon tá lá. Assim, ele não era nem um dos mais votados entre o público, ou seja, ele entrou por causa do voto de treinador e de jogador. Ele deve ser um parça maneiro pra caralho, assim, porque jogar mesmo e se destacar, de fato, não faz o menor sentido. Ele é o cara que paga Taco Bell pra galera, Giba. Porque, de fato, em campo ele não mostrou nada demais pra ser chamado pro Pro Bowl. Tirando, e aí, como eu falei, o Calais Campbell, eu acho que ele entrou mais pelo do que, de fato, pela temporada. A temporada não é ruim, ele faz uma temporada ok, mas acho que entrou mais pelo nome mesmo do que
de fato, pelo desempenho que ele está tendo no Baltimore. Ele perdeu alguns jogos da temporada. Desde o jogo contra o Colts ele não joga com regularidade, ou seja, quase metade da temporada ele não está jogando direito por causa de lesão. E isso tem um impacto naturalmente na nossa defesa. Agora, de resto, acho que todos mereceram. O Orlando Brown, acho que merece, até por um cara que é o right tackle titular. Ele foi pro bowler como right tackle quando ele teve que se adaptar e mudar de lado e tá jogando bem como left tackle. Então ele merece justamente por causa disso. Eu acho muito justa essa indicação do Orlando Brown. É até triste, de certa forma, né, que o Orlando Brown faça uma temporada tão boa, porque cada vez mais fica provável que a gente vai perder ele daqui a... porque a próxima temporada seja a última dele no Ravens, porque a gente já tem uma folha salarial bem comprometida. Vem aí renovação do Mark Andrews, vem aí renovação do Lamar Jackson. Então, não sei o que o Ravens vai fazer com o Ngakoue, com o Judon, com o Bowser, né, que os três são free agents. Até o próprio McPhee, né, mas o McPhee não vai ganhar um salário grande. Mas todos os pass rushers estão para ir embora. Tem que ver aí o que o Ravens vai fazer em termos de finanças. O Bozeman, que é um jogador muito bom da nossa linha, que merece mais destaque, também já daqui a pouco o contrato dele acaba. Então, assim, é muito bom que ele esteja jogando bem, dá esperança pro time, é muito bom pensando pro ano que vem, mas depois também já causa alguma preocupação. O episódio de Free Agency pra temporada que vem vai ser triste, hein? Problemas para Eric DeCosta, não são problemas nossos. E antes da gente prosseguir, Gelli, eu quero que você comente o seguinte comentário que o Giba fez. O Matthew Judon, ele não tem o nome Matthew Judon, ele é o Matthew Judon. Assim, Quem é Matthew Judon, Gelli? Eu confio que meu amigo Giba Pérez quis dizer que ele não tem um nome assim a zelar, não tem uma reputação grande, não é um cara conhecido pela galera. Não, a gente entendeu, é só pelo... a frase foi excelente, a frase é maravilhosa. Machadada, clássico. Mas você não usou a entonação que eu usei, aí fica diferente. A entonação nessa frase que eu falei. Eu falei, ele não é o Matt Judon, ele é o Matt Judon. É aquele cara ali, entendeu? Justiça. A entonação faz toda a diferença. Um americano, um linebacker que joga no Baltimore Ravens pela National Football League. Ele jogou futebol americano universitário na Universidade de Grand Valley State, ele tem 28 anos, nascido em Baton Rouge, Louisiana. Um cara de 1,90, 118 quilos, é isso que você estava querendo saber, cara? Não, isso aí já é de conhecimento público e notório. Vamos pra pauta, vai. Bom, senhores, a gente pode olhar para esse jogo do Jacksonville Jaguars com a perspectiva de 2 jogos atrás, que é quando começou essa sequência de vitórias, e verificar alguns ajustes. Já foi falado de que o Greg Roman está mais criativo, parece que o ataque agora ele está dando ali sinais de recuperação. Esse jogo a gente já viu um ataque nota 10, e acho que a primeira coisa que eu quero destacar, Giba, é que em muito tempo não via isso, de que o jogo do Baltimore Ravens está limpo. Se eu estou olhando os stats certos, a gente fez 4 faltas para 40 jardas. Há muito tempo que eu não vejo o Baltimore Ravens ceder tão pouco, né? Vindo daquele time que cedia quase que um campo inteiro para o adversário. Eu acho que, eu não sei se é consequência do adversário, eu não sei se é consequência dos treinos, se é de uma melhora sistêmica do time, mas se isso se provar uma tendência para os playoffs, o Baltimore Ravens já começa a ter uma cara de contender para valer a partir daí. Você colocar o seu jogo mais limpo, deixar o seu time mais disciplinado, com menos faltas, é fundamental para você garantir a vitória, porque não adianta você querer fazer um jogo muito bom se você sempre tem uma falta que cede 5 jardas, 10 jardas, faz o seu time recuar. Então, ver o time finalmente o mais disciplinado possível dentro do que a gente viu nessa temporada já é um bom sinal. Aquilo, né? A gente sempre falou muito da questão das faltas durante essa temporada. Todo jogo era formação ilegal, todo jogo movimentação ilegal, então
que a gente sempre questionou muito em relação a treinamento, porque esse tipo de falta é falta de treinamento, é falta de preparo, porque um holding, às vezes você faz o seu QB quando você perde um contra um pass rusher. Uma falta de formação ilegal, não. Seu time alinhou errado. Alguém fez bobagem, mas é uma falta de preparação. Normalmente isso cai contra a comissão técnica. Então, nesses últimos jogos que a gente está vencendo, a gente está vendo isso menos, mas obviamente eu prefiro esperar uma competição mais dura para a gente ter certeza que isso é uma tendência. Nessa reta final de temporada vamos ter times mais fáceis e por isso estamos vencendo. O importante nesse momento não é jogar bem, não é ter um ataque aéreo explosivo e tudo mais. O que a gente precisa nesse momento é ganhar. A gente já está em reta final de temporada, a gente já está em situação de playoff, basicamente. A gente não tem mais opção de perder jogos. Daqui para frente tem que ganhar tudo se quiser sonhar com o título. E é o que o Baltimore está fazendo nesse momento. Anotou 40 pontos em cima do Browns. A defesa do Browns cede 28 pontos por jogo. Está cedendo 28 pontos por jogo. A gente fez 47. A defesa do Jaguars é horrível, então a gente foi lá e meteu 40 pontos de novo. É isso que tem que ser feito. Não pode pensar em dar chance para esse tipo de time. O Jets é horroroso, foi lá, o Rams começou mal o jogo, deixou o Jets abrir vantagem e não conseguiu recuperar mais o jogo. O Steelers pegou um Cincinnati Bengals que está sem QB titular, sem ninguém ali, time todo destroçado, foi lá e fez o quê? Perdeu o jogo. Então, o importante entrou contra um time fraco, passa o carro, começa forte, abre vantagem, domina o jogo do início ao fim e não corre risco, e foi isso que o Baltimore fez. E sobre essa questão das faltas, elas só vieram no final do jogo, se não me engano, todas elas foram no último período, se bobear. Assim, o jogo já totalmente morto, então elas tanto faziam ali, elas não tinham mais importância pro resultado final. Assim, é bom que o time tenha feito um jogo mais limpo mesmo. Assim, o Giba falou da falta de holding, às vezes você também precisa fazer uma falta de um hold defensivo, uma interferência de passe, às vezes é uma jogada que é necessária para evitar um touchdown, ou um ganho ainda maior. Então, às vezes é o recurso que o defensor tem que fazer, mas esses erros de alinhamento, de saída falsa, tal, esses são que tem que ser eliminados, né? Tem que ser minimizados para evitar que o ataque fique em posições ruins. Então, assim, foi bom que o ataque conseguiu caminhar. O único, porém, ali foi a interceptação do Lamar Jackson, mas foi só no primeiro drive e ele conseguiu compensar isso ao longo da partida. Então foi uma vitória super tranquila, não teve drama em momento algum no jogo. Alguns poderiam até dizer que o Lamar foi um visionário ao lançar a interceptação, né, que virou um safety logo depois. E aí o jogo já praticamente morreu no drive seguinte. Então, assim... Vou cagar um TD aqui pra gente garantir 2 pontos, né? Pra gente garantir 2 pontos, receber a bola de volta e fazer um touchdown. Então, ao invés de a gente ganhar 7 pontos, a gente ganha 9 pontos. Isso é coisa de visionário, rapaz. Por isso que o cara foi MVP. Tá certo. Já que falamos do menino Lamar Jackson, 17 de 22 para 243 jardas, 3 touchdowns, e a gente viu umas big plays muito interessantes. Algo que precisa ser pontuar, óbvio, é que a linha ofensiva esse jogo parece que ajudou bastante. Não sei se a gente está conseguindo ver uma linha mais consolidada. É porque é complicado, né? A gente está falando de Jacksonville Jaguars, o time que estava com uma vitória até agora, então qualquer parâmetro fica enviesado por causa disso. Mas quando você dá tempo pro Lamar Jackson trabalhar, a gente vê que, óbvio, ainda tem os seus erros. O Giba falou que ia verificar aquela interceptação no All-22, daqui a pouco eu quero ouvir a opinião dele a respeito, para ver se realmente rolou isso. Mas, apesar de é o que eu falei, o Lamar ele precisa ser, às vezes, um pouco mais conservador, porque muitas vezes ele quer ser o herói e acaba fazendo cagada. Aquele drive, por exemplo, da interceptação, era um drive que estava correndo tranquilo, passes curtos, as corridas encaixando, de repente ele quis lançar uma big play, estava com uma marcação meio complicada, foi interceptado. Ok, talvez ele tenha sido um visionário, tudo bem, ok, sei lá, vocês querem pensar, pensem o que quiser, mas ainda assim, agora eu jogo para você, Gelli, quando a coisa funciona, quando o Lamar finalmente tem proteção, a gente vê que ele não é aquela pipoca que nós víamos em alguns outros jogos, e sim, esse cara realmente ele tem a cabeça de um quarterback de verdade, um franchise QB, é um cara que pode conduzir campanhas vitoriosas e pode dar capacidade do Baltimore Ravens sim de vencer jogos. Cara, assim, capacidade do Ravens de vencer jogos, acho que isso nunca esteve sob questionamento, né? Pô, o que o cara mais fez até agora nas 3 temporadas dele na NFL foi vencer.
Mas então, 8 jogos em 3 temporadas. Isso é coisa de número, é um número de elite. Muitos quarterbacks são melhores do que ele e não conseguem fazer isso. Melhores que ele como passadores. O grande trunfo dele é justamente a capacidade de variar o jogo. Mas com as corridas. Acho que o Jaguars fez um bom trabalho de conter as corridas dele, sobretudo no primeiro tempo, mas o Lamar conseguiu compensar, fez até touchdown correndo no segundo. É um jogo que a defesa do Jaguars não tinha muito a oferecer. O ataque do Ravens conseguiu fluir muito bem, sobretudo com os passes mais curtos, como você bem falou, e o jogo terrestre, eles não tinham uma resposta para o nosso ataque terrestre. Então, assim, ficou tudo muito mais facilitado. É até difícil tirar alguma conclusão dessa partida, de verdade. Assim, acho que o Ravens fez o que tinha que fazer. Não tinha muito mais ali para extrair. Deu uma surra. Pronto. Quando você enfrenta um adversário ruim, você tem que dar uma surra. Foi isso que o Ravens foi lá e fez. O Lamar Jackson conseguiu os números dele, quase 250 jardas passando, saiu do jogo na metade do último período ainda. Então, assim, tem muita coisa para se extrair de conclusões dessa partida, não. O que eu curti em relação ao Lamar, principalmente passando a bola, é ver ele tentando mais passes em profundidade. Pelo menos eu tenho essa impressão. Eu não tenho dado assim, estatística de que de fato ele está tentando, mas eu tenho a impressão de que ele está tentando mais passes em profundidade. O Roman está chamando passes em profundidade até para ele. Ele precisa disso. A gente falou isso já aqui algumas vezes, que ele precisa arriscar mais esse tipo de passe para ele começar a ganhar ritmo. A gente viu isso durante o jogo. Se o Cleberton falou em interceptação, a interceptação eu tenho a impressão, não cheguei a ver o All 22, porque só sai de manhã cedo na terça-feira, né? Apareceu agora. Eu olhei ontem. Tô com ela aqui na minha frente. Tô vendo a jogada agora, inclusive. Exatamente. Eu olhei ontem e não tinha ainda. Normalmente sai terça de manhã, então eu não cheguei a ver hoje, porque eu já estava resolvendo o negócio do vídeo. Mas a impressão que eu tenho é de que o Lamar hesitou um pouco na hora de fazer o passe, porque o Hollywood estava com separação. Só que como o corner conseguiu recuperar e cortar a linha de passe. E isso acontece com certa frequência. A gente vê isso acontecendo com certa frequência nos jogos do Lamar hesitar, esperar um segundo a mais e acabar perdendo a janela de passe por causa disso. Não sei se é falta de confiança nele, em si mesmo como passador ou no próprio wide receiver, mas isso acontece com certa frequência. Mas no final do jogo... Qual o problema do Lamar como passador? Desculpa te cortar, Giba. Mas é justamente essa questão de hesitação, de não lançar com antecipação. Esse é o grande problema dele. Ele tem que ver o recebedor livre para lançar. Ele não consegue visualizar que o recebedor vai ficar livre. Então, não ele consegue fazer isso, obviamente. Ele é um quarterback de bom nível, sabe fazer leituras, mas ele não consegue fazer isso com consistência. Então ele não chega ao próximo nível. Ele é suficiente nessa habilidade, mas não é um cara que consegue dar o próximo passo na evolução dele. Eu diria que a evolução do Lamar passa por muito disso, de conseguir lançar com antecipação e por conseguir melhorar a precisão dele nesses passos mais para as laterais. Essa jogada, inclusive, foi uma rota que eu acabei de ver, tá? O ângulo dos treinadores, né? Ao 22. O Marquise Brown, ele atravessa a formação no motion, ele nem chega a se firmar e já sai fazendo uma rota post. Então a rota post é a rota que você vai reto e quebra para o meio, em profundidade, né? Ainda seguindo na direção da end zone. Ela chama post porque você vai na direção dos postes do field goal. Né, os posts são as traves, né? E aí ele tava fazendo essa rota, ele chegou na hora que o Hollywood faz a quebra, ele consegue alguma separação. O passe do Lamar não é profundo o suficiente, ele ficou um pouco curto, deu tempo pro safety, né, o Josh Jones, cortar a linha de passe. Então a bola ficou flutuando um pouco mais do que devia ter um pouco mais de velocidade, um pouco mais de profundidade, para ter mais chance, ou na pior das hipóteses, ser apenas um passe incompleto, né? Mas eu acho que o Lamar conseguiu compensar tudo isso. Ele conseguiu fazer bons passes, alguns passes de profundidade. Teve um pro próprio Hollywood, teve um pro Mark Andrews, que foi uma bola um pouco mais contestada, uma boa jogada do Andrews também. Mas ele conseguiu algumas jogadas mais agudas, né, na partida também. Desculpa, Giba, te interromper, pode continuar seu raciocínio. Então é exatamente isso. Eu acho que você vê no começo do jogo, esse passe pro Hollywood foi um passe que o Lamar podia ter feito melhor, num momento melhor, com mais força, com mais potência. Mas você vê, durante a partida, ele foi arriscando ainda mais passe em profundidade, errou um ou outro, mas você viu ele melhorando em relação a isso durante o jogo. E é importante porque ele
pode levar isso para o próximo jogo. Ele precisa estar em ritmo, ele precisa estar tentando, arriscando para entender aonde ele precisa melhorar. É isso que eu falo desde o começo da temporada. A evolução do Lamar como passador passa por ele arriscar mais passes. Ele precisa fazer isso para também desenvolver como passador. E aí, depois de começar mal e errar esse passe, ele fez um excelente, como o Jerry falou, um excelente passe para o Hollywood na lateral do campo, um passe lindo no final do jogo. Esse passe para o Andrews foi legal. Até o passe para o Gus foi um pouco dessa questão de lançar com antecipação, porque o Gus fez uma running back, tem um nome a rota que o Gus fez, que é uma rota de running back em profundidade. O J.K. Dobbins abriu, o Andrews parou no meio e depois ele foi para a lateral e ele estava livre. E o Gus passou por trás da marcação e apareceu em profundidade. Era um passe em termos de jardas melhor. E o Lamar lançou com antecipação no ponto futuro para o Gus receber a bola. Um excelente passe, uma boa leitura do Lamar. O ponto é, ele precisa ser consistente nisso, e é o que o Jerry falou e eu concordo plenamente. Ele faz isso em vários momentos, só que ele não faz isso com consistência. Ele desperdiça outras boas oportunidades. Em relação ao Lamar, eu acho que o importante era essa evolução. A gente precisa ver ele fazendo isso mais. Provavelmente porque passa por aquilo que a gente já bateu na tecla várias vezes. O Lamar parece que ele não se sente confiante ainda com o corpo de recebedores que tem, né? Esse jogo era um jogo mais fácil, então o Greg Roman podia chamar, o Lamar podia arriscar, e aí tava tudo ok, o jogo tava garantido até relativamente cedo, então fica mais fácil. Agora é ver se esse tipo de coisa vai se prolongar para os próximos jogos, porque inclusive nos playoffs isso vai ser fundamental. Exatamente, a gente passa, nosso sucesso nos playoffs passa por um ataque mais equilibrado. A gente tá vendo o ataque terrestre voltar a jogar, a ser forte, porque no começo da temporada não aconteceu, e muito passa pela entrada do Ben Powers, é preciso dizer. O Ben Powers é um dos guardas que mais ganha bloqueio para corrida na NFL. Então ele entrou muito bem no time, está ajudando muito nesse jogo terrestre voltar a funcionar. Houve também uma mudança de esquema do Roman, que a gente citou aqui na semana passada, que funcionou muito bem contra o Browns, então ele está começando a variar mais, os bloqueios estão funcionando bem. O Pat Ricard também é um excelente bloqueador como fullback, não Pro Bowl de novo, né? Os nossos wide receivers bloqueiam muito e tudo mais, aquela coisa que a gente sempre fala. E o J.K. Dobbins está jogando muito. O próprio Gus Edwards está jogando bem também, mas o J.K. assim, pra mim, ele tinha que ter mais snaps do que ele tem e mais toques do que ele tem, porque ele tem sido a melhor arma desse ataque, ao lado, obviamente, do Lamar, que o Lamar é arco e flecha nesse ataque. Ele passa e ele corre demais, ele consegue ser uma arma, ele é um playmaker, é o playmaker desse ataque, o ataque. A gente não conseguiria, esse time seria 3-13, alguma coisa assim. Então, acho que muito passa por ter esse equilíbrio. A gente tá vendo o ataque terrestre melhorar, e aí a gente sempre falou, desde o começo da temporada, desde a temporada passada. A evolução do Ravens passa por conseguir usar a ameaça terrestre para fazer o ataque aéreo explodir. A gente não vê isso até aqui, porque o ataque terrestre não estava jogando tão bem, e o ataque aéreo também não estava conseguindo encontrar esses espaços. O Hollywood faz uma temporada... Eu até citar isso, a gente fala que o Hollywood faz uma temporada horrível, e de fato, muitos drops, ele perderam algumas oportunidades, mas estatisticamente era melhor que a temporada passada. Ele tem mais jardas por recepção, ele tem mais jardas totais, ele só não tem mais touchdowns. Mas estatisticamente essa temporada tá até melhor do que a temporada passada. Então eu passo por isso, a gente precisa que o Lamar esteja mais à vontade, e aparentemente, volta naquela questão da competição nesse momento, são times mais fracos, mas ele tá aparentemente mais confortável nesse momento da temporada. Pra mim, o Ravens nesse momento tá jogando o melhor futebol americano da temporada. A gente pegou o time lá no começo do ano e não jogou tão bem quanto tá jogando agora. E o jogo do Browns, inclusive, foi fundamental para isso. Quanto aos running backs, você falou do J.K. Dobbins aparecer mais. Para esse jogo, foi o cara que teve mais snaps entre os running backs, né? Ele teve 50%. Ele tem sido na frequência. Só que agora, assim, ele e o Gus Edwards já está estabelecido que são eles que estão dividindo as carregadas. Óbvio, quando o Lamar Jackson não aparece também para fazer as gracinhas dele. Inclusive, o Mark Ingram nem foi ativado, né? Ele ficou inativo mesmo estando saudável para a partida, que é um sinal de que, assim, o período do Ingram com o Ravens está chegando ao fim, né? Acredito que ele vai ser realmente cortado nessa próxima intertemporada.
Assim, eu queria só fazer mais uma menção que o Giba falou do Ben Powers também. Então é algo realmente positivo, que o Ravens finalmente está conseguindo, depois da lesão do Stanley, está conseguindo estabilizar a linha ofensiva. Então a gente está com uma formação que está conseguindo proteger o Lamar decentemente e está conseguindo abrir bem os espaços para o jogo terrestre, né? Então, com o Orlando Brown como left tackle, com o Bradley Bozeman, o Mekari, o Ben Powers e aí fica revezando, né? O Tyler Phillips e o DJ Fluker como right tackle. Assim, o Tyler Phillips responsável pela jogada mais legal da partida, né? Que ele recuperou o fumble que o Lamar sofreu e avançou 20 jardas, derrubou o Miles Jack, lançou ele longe, conseguiu converter uma terceira descida longa ainda com as pernas. Então foi sensacional aquela jogada. Foi a melhor jogada da temporada do Baltimore. Pelo amor de Deus. Eu fiquei constrangido com o Miles Jack, porque o Phillips está correndo com a bola. Aí aquela jamanta enorme. Aí o Miles Jack vai na maior fé fazer o teco, ele bate e volta na mesma velocidade. Ele bateu no Tyler Phillips, ele voltou umas 5 jardas para trás depois que ele bateu no Tyler Phillips. Foi meio constrangedor. É de ficar sentadinho assim no campo pensando na vida, né? Meu Deus, o que eu tô fazendo aqui? Pior que você falou de Jamanta, eu acho que eu não vejo uma jogada de OL dessa forma desde justamente desse episódio aí do New England Patriots. Eu não lembro desse intervalo de lá e aqui alguma outra jogada desse tipo. Parabéns, Tyler Phillips. Pra mim já é titular absoluto só por causa dessa jogada. Ele se machucou ainda no fim da jogada, né? Ainda teve isso, né? Foi suspeita de concussão, mas ele voltou depois. Ele foi liberado, eu acho. E, assim, do ataque, eu acho que não tem como a gente falar muito também do ataque terrestre, porque foi o que a gente tá vendo aí já faz alguns jogos, o mote desse time. Talvez fique aqui a menção honrosa também, que eu vou me bater se eu não lembrar disso, do que o Giba finalmente acertou a bold que ele tá tentando cravar aí já faz muito tempo. Finalmente, Dez Bryant debutou nesse jogo, uma jogada muito bonita, inclusive, diga-se de passagem. Mais bonito ainda foi a comemoração e ele indo pra sideline falar com o Harbaugh, e o Harbaugh naquela demonstração, todo ursinho carinhoso com ele, de afeto, de confiava em você, é isso mesmo. Que bom que o Dez Bryant tá sendo envolvido mais no jogo, é uma arma a mais, se esse ataque engrenar e ter um cara como o Dez Bryant participando das jogadas, acrescentando um fator a mais de ameaça, o que a gente sempre fica falando de um ataque imprevisível e versátil começa a se desenhar para a próxima temporada. Você que é o dono da Bold aí, Giba, comente a jogada. Sim, o que mais me agrada em relação ao 10 é o comprometimento dele com o time, é impressionante. No começo do jogo já teve um passe do Lamar para o Hollywood, em que o Hollywood ganhou umas 10 jardas a mais por causa de um excelente bloqueio do Dez Bryant. Ele basicamente ocupou 2 defensores no bloqueio dele, porque ele jogou um defensor em cima do outro. Comprometimento dele com o time. Ele fez a rota, ele era a terceira leitura do Lamar na jogada. A primeira leitura era o Andrews, se eu não me engano, a segunda era o Hollywood. O Lamar ficou um pouco com o Hollywood e no começo da rota ganhou a marcação e poderia ter sido passe ali. Só que o Lamar estava olhando para o outro lado, ele não viu o Dez na esquerda. E aí quando o Lamar sente a pressão chegando e não vê Andrews e Hollywood livres, ele escapa do pocket e o Dez ajusta a rota para dar a oportunidade do Lamar fazer o passe em movimento. Então o comprometimento do Dez com o time é muito legal, eu acho que pode ajudar demais. Ele é um cara que pode ter uma liderança importante, ajudar a desenvolver os outros wide receivers. Ele é um tipo de alvo que também a gente não tem tanto. A gente tem o Boykin, mas o Boykin é pouco utilizado. O Dez também foi muito pouco utilizado, ele teve só 1 ou 2 targets, se eu não me engano, no jogo. Então eu acho que o Dez é um acréscimo para esse ataque. Não acho que o time vai utilizar muito ele, porque o time não sabe utilizar os wide receivers que tem, mas é uma liderança importante, é um cara que pode ajudar, principalmente a trazer um pouco de maturidade para esse corpo que é muito jovem. E você falou até de liderança, falou do Harbaugh com o Dez Bryant, também teve um momento que o J.K. Dobbins vai até o Harbaugh, agradece pela confiança. O Harbaugh fala que tudo aquilo era por causa do coração do Dobbins, que é o cara que joga dá alma pelo time e tal. Então, assim, são pontos que você vê as lideranças do Ravens. É um jogo legal até para você mencionar isso, porque tiveram esses 2 momentos do Harbaugh. Tem quando o Tyler Huntley entra no jogo todo mundo na lateral pilhadíssimo com as jogadas que ele faz, aquela corrida que ele vai. O Lamar ficou mais pilhado com as jogadas do Huntley do que com as próprias jogadas. Isso é marca de um líder excepcional.
Então, assim, é legal você ter esse tipo de presença no seu vestiário, esse tipo de gente que pode trazer um impacto positivo, unir o time, né? Não necessariamente é um impacto tático, mas é um impacto psicológico, né? Que te ajuda a tentar vencer uma situação adversa, que de alguma forma é o que o Ravens passou já, tanto com os casos de Covid, consequência negativa de resultados, e agora, né, tentando conseguir uma vaga nos playoffs. E é legal ver como é que o Lamar ele é muito família, né? Porque no próprio jogo contra o Browns, quando o Tucker finalmente consegue o field goal da vitória, e você tá vendo o Lamar pilhadaço, que ele quer abraçar todo mundo, ele não tá cabendo em si de felicidade com a vitória, cara. É muito bom ver que assim, esse espírito do Lamar de querer abraçar todo mundo e vamos pra frente, vamos vencer os jogos. Inclusive, acho que é no próprio jogo contra o Browns? Contra o Browns? Não sei, agora não vou lembrar qual jogo que foi. Que tava pra entrar o Special Teams numa quarta descida, e ele manda a galera ficar no banco que não, pera, eu vou garantir isso aqui, fica aí que é comigo. E ele vai lá e ele consegue a quarta descida, cara. Não vou lembrar qual jogo que foi agora. Foi contra o Cowboys. Foi contra o Cowboys, né? E foi a mesma coisa contra o Seahawks no ano passado também. Sim, e eu acho fenomenal, o Lamar cara. Não tem medo de buscar essas quartas descidas, assim. Ele tem um tipo de liderança diferente, né? Aquela liderança da experiência, mas ele é a liderança técnica e a liderança anímica mesmo, de ser o cara que empolga, que não tem medo, que vai pra cima. Uma coisa a gente não pode falar do Lamar. O Lamar não é um cara que fica sem confiança. Ele às vezes erra por excesso de confiança até. Mas o ponto é mais esses ajustes finos que ele precisa fazer mesmo. Black and purple, black and purple, black and purple, black and purple. Black and purple, black and purple, black and purple, black and purple. Quero começar aqui com o João Gabriel Gelli, porque obviamente precisamos falar do protegido dele, né, que fez uma boa partida. Os dois caras que fizeram os três caras que fizeram uma ótima partida, que são para começar, o Yannick Ngakoue, que era a presença constante no backfield do Jacksonville Jaguars. A gente sempre pedindo, cadê o Ngakoue, que não apareceu tanto ainda. Finalmente, ele fez uma bela de uma partidaça. Ele teve 2 sacks nessa partida e um fumble forçado. Os outros 2 caras que a gente vai falar também são o Patrick Queen, que, como eu falei durante a partida, eu gosto desses jogos porque eles fazem o Patrick Queen parecer muito bom. E esse foi um desses jogos, porque o Patrick Queen tava ligadaço, tava de olho, tava fazendo boas leituras, tava de olho na cobertura de passe, tava muito bom ver o Patrick Queen em campo. E é claro, o grande protegido do Gelli aí, o Tyus Bowser, que também fez uma grande partida. A gente viu ele muito presente fazendo as pressões lá e, cara, é um setor que dificilmente a gente fala muito dele aqui. Normalmente tem sido para falar mal. Normalmente a gente fala da primeira parte da DL, né? Ou então da secundária. E esse miolo aí dos linebackers. Você vê a gente falar de Tyus Bowser e Patrick Queen numa partida boa. Às vezes é até complicado. Foi bom pelo menos ver esse tipo de partida, para quem sabe dar mais confiança para essa galera, né? Sim, eu sou defensor há algum tempo de que o Patrick Queen tinha que ser usado basicamente em blitz. Se o seu objetivo é ser campeão, você quer extrair o melhor que ele pode trazer para o time, você bota ele para sair que nem um míssil na direção do quarterback, que é o que ele faz melhor, cara. Ele é muito rápido, ele é muito explosivo, ele consegue chegar, quando ele vai para blitz ele costuma alcançar um quarterback, nem que seja para dar uma porrada no cara, pressionar. Então, assim, ele faz meio que, se você lembrar 2 temporadas atrás, o papel que o Onwuasor fez e cresceu bastante na metade final da temporada, ele faz bem essa função. Obviamente, o Queen foi draftado pensando em um linebacker que poderia ser mais completo, um cara de movimentação fluida, velocidade, que poderia acompanhar
lateral a lateral, que poderia acompanhar um jogador do ataque em cobertura. Ele ainda não é esse jogador, ele ainda tem algumas dificuldades nas leituras, o que faz com que ele saia atrasado para tentar alcançar tanto na defesa contra a corrida quanto contra o passe. Mas nessa partida ele fez uma boa leitura num screen, conseguiu um tackle para perda de jardas, conseguiu um sack numa blitz. Em outra blitz ele chegou muito perto, deu uma porrada no Gardner Minshew. Então foi uma partida positiva para ele, no fim das contas. O Yannick Ngakoue teve a famosa lei do ex, né? Conseguiu 2 sacks, forçou um fumble do Gardner Minshew. O próprio Matthew Judon fez a primeira boa jogada do Ravens na partida, que foi ele que fez o sack que levou ao safety. Então, o Derek Wolfe conseguiu o primeiro sack dele como Raven. É um cara que é super esforçado, que foi a peça fundamental do Ravens, mesmo nas derrotas, mas quando o time estava cheio de desfalques. Um cara que se destacou ali, que ele merece esse momento. Inclusive, tem até os rumores de que o Ravens está negociando uma extensão contratual com ele. E o Bowser também ele mostrou boas jogadas. Teve uma que o Laviska Shenault foi fazer a função de quarterback num wildcat, e aí o Tyus Bowser conseguiu se desvencilhar muito bem do bloqueio e fazer o tackle no Shenault antes para perda de jardas. Então, assim, foi uma partida boa da defesa, tanto que o Jaguars só fez 14 pontos e 7 deles foram já no garbage time finalzinho do jogo, quando não valia mais absolutamente nada. Então, assim, foi uma partida positiva, mas, novamente, lembrando, né, o time que nesse momento vai ter a primeira escolha do draft. Então, não dá pra gente pensar também que dominamos esse time, Super Bowl tá aí, a defesa tá jogando em nível altíssimo. Assim, foi um compromisso um pouco mais fácil. E mesmo assim, o Gardner Minshew teve uma porcentagem razoável de passes completos. Então, assim, passo pro Giba aí também falar um pouco, se você tiver alguma outra impressão, e também falar um pouco da secundária. E também, assim, vale lembrar que a gente estava com alguns desfalques. Marcus Peters não jogou, Calais Campbell não jogou também. Tinha alguns desfalques na defesa, mas depois de uma atuação tão ruim contra o Cleveland Browns, é importante ver a coisa assentando um pouco e acalmando. Naturalmente, é um ataque que não ameaça ninguém, apesar de ter bons jogadores, mas o Jacksonville Jaguars não é uma grande ameaça. Gardner Minshew não faz uma temporada boa, diria. Ele faz uma temporada que, inclusive, chegou a ser reserva por um tempo. Então, o importante nesse momento era controlar a situação. Acho que em relação ao Patrick Quinn, eu tenho a esperança de ter visto uma evolução dele. Eu vi em alguns momentos ele indicando os gaps e ajustando a defesa. É uma coisa que se espera que ele faça, mas como calor naturalmente é um pouco difícil. Mas ele fez isso em alguns momentos dessa partida. Ele acertou algumas... E assim, em termos atléticos, a gente sabe que ele é um cara de excelente nível. Ele é muito rápido, ele é muito forte, ele consegue fazer isso. Só que ele precisa aprimorar mentalmente e tecnicamente. Ele perde muitos tecos com frequência, ele erra leituras com frequência e chega atrasado em jogadas por causa disso. Então, talvez, espero que tenha sido uma coisa que a gente vai ver mais pra frente. É claro, sempre precisa ressaltar a qualidade do time adversário, mas a gente viu ele fazendo esses ajustes, ele fazendo essas leituras. Tomara liga para a reta final da temporada, porque vai ser muito importante ter um cara completo ali, um linebacker número 1, um cara completo, um middle linebacker que consiga ajustar a defesa, que consiga fazer as chamadas, que consiga ser o cara desse centro do time nessa cobertura, porque aí eleva o nível da nossa defesa, porque é a principal lacuna. O Anthony Everett não fez um jogo ruim, ele teve que jogar como titular, porque a gente tem 838 desfalques na secundária, na posição de cornerback. O Peters não estava ativo pelo jogo. A gente tem, antes da partida tinha 4 cornerbacks na injury reserve, e agora tem 5 porque o Devontae Harris entrou também. Então, trocentos desfalques no setor. O Marlon Humphrey tá fazendo a segunda parte de temporada ali bem mais ou menos. Ele força bastante fumble, mas ele deixando a desejar na cobertura em alguns momentos. Ele chegou até o jogo contra o Cowboys sem ceder nenhum touchdown, mas depois disso ele já cometeu alguns erros desde então. Eu espero que o Humphrey vai voltar a jogar bem, principalmente depois que a defesa toda estiver recuperada. Acho que isso influencia demais nele, ele ter que segurar a marcação por mais tempo, ele ter menos ajuda ali, a DL pressiona menos, e o Peters estava fora do jogo, então atrapalha um pouco mais, mas eu acho que o Humphrey, com todo mundo recuperado, ele vai voltar a jogar no nível que ele estava jogando no começo do ano.
Considerando que era um adversário mais fraco, acho natural também que você não force alguns jogadores, como o Marcus Peters e o Calais Campbell, que estavam recuperando de lesão, e toda semana eles entravam no relatório de lesionados e tinham que limitar os snaps e não conseguir ficar o jogo inteiro. Então você aproveita um jogo desse pra tirar esses caras e falar, pô, beleza, não vou forçar eles aqui porque não tem necessidade, como ficou provado que não tinha, né? De acordo, sim. Derek Wolf eu acho que tem que renovar mesmo. Tá jogando muito bem. Aí, claro, a gente nunca pode contar com a saúde dele, mas ele tá jogando bem. Então, tá jogando bem, tá saudável. Então não tem por que você não renovar com ele. Mais um excelente jogo dele. A gente não pode contar com a saúde. A gente não pode contar com a saúde de um bocado de gente, e por incrível que pareça, o Ravens tá aí, né? Derek Wolf, Jimmy Smith, apesar que não teve Jimmy Smith nesse jogo, né? Necessariamente. Mas... Também. Foi mais um desfalque, que também por conta de lesão. Uma das 38 lesões diferentes que ele sofreu esse ano. E sem exagero nenhum, cara. Se pegar o relatório de lesionados do Ravens da semana 1 até agora, na semana 15, você vai ver pelo menos 5 lesões. Sem exagero. Não estou exagerando. Ele teve lesão de Aquiles, ele teve lesão de ombro, ele teve lesão de quadril, ele teve lesão em todas as partes do corpo possíveis e imagináveis. Ele teve lesão nessa temporada. Então, é inacreditável. O Jimmy Smith precisa de fato de uma benzedeira, alguma coisa assim. Mas eu espero de fato que essa defesa consiga recuperar o nível do começo da temporada quando todo mundo estiver saudável, coisa que não aconteceu ainda, não acontece há bastante tempo, diga-se de passagem. Assim. Crab cakes in football is what we know, as we're scaring our opponents like we're Edgar Allan Poe. Vamos lá, a gente tá gravando pós-Monday Night Football, né, no dia seguinte, e o Cincinnati Bengals, meus amigos, cometeu o crime nesse jogo, e muito me surpreende, como falou o pessoal do Who Day BR lá no Twitter, é impressionante você ver que o Cincinnati Bengals conseguiu ganhar do Pittsburgh Steelers no psicológico, é impressionante isso. Foi 27 e... Maldito aplicativo da NFL que demora pra carregar. 17. Desculpa, cortou aqui. 27-17, isso. E, bom, a gente chega na última rodada, o Cleveland Browns, que ganhou a sua partida, começa essa rodada enfrentando o New York Jets. Vamos lembrar os nossos compromissos. O Browns enfrenta o Jets, o Baltimore Ravens enfrenta o Giants e o Pittsburgh Steelers vai pegar o Indianapolis Colts, implicações diretas nos playoffs da AFC. Há uma chance remota de... E aí, cara, se isso acontecer, assim, eu voto pelo Cleveland Browns ser considerado o Joseph Klimber da NFL. Porque o time vindo com uma campanha positiva, jogando bem, com chance de fazer 11-5... E ainda assim existe uma remota possibilidade de que mesmo com essa campanha os Browns fiquem fora da temporada. Eu diria não tão remota, tá? Ela não é tão remoto, não é tão difícil o Browns ficar fora dos playoffs. Olha só, o Titans precisa ganhar um dos últimos 2 jogos, só um, não precisa ganhar os 2. O Baltimore precisa ganhar os últimos 2 jogos, contra Giants e contra o Cincinnati Bengals. Também nada impossível, bem possível. Antes de você prosseguir, só pontuando o calendário de Tennessee, tem um jogo contra Houston que já não tá disputando mais nada. Tem um jogo contra Houston que tem uma das piores defesas contra o da NFL e não tá disputando mais nada. E tem um jogo contra o Packers que tem o jogo terrestre da NFL que tá disputando ainda, mas enfim, é um matchup favorável considerando que você tem Derrick Henry no seu time. O Ravens venceu os 2 jogos, Giants e Bengals. O Dolphins venceu os 2 jogos. Pega agora o Raiders, que basicamente já viu a chance de playoff ir pro espaço, né? Precisa que Dolphins e percam os 2 jogos. Então o Raiders tá aí no limiar, tá sem o Derek Carr, não sei se ele vai conseguir voltar para esse jogo, mas ele saiu lesionado do último jogo. E na última semana pega o Bills, que possivelmente vai estar de folga. O Mariota entrou bem no lugar do Carr. Então... Sim, o Mariota entrou bem, mas ainda assim... Com expectativas que o ataque do Raiders pelo menos produza alguma coisa.
E a defesa do Miami não tá tão bem, mas enfim, é um jogo difícil, mas eu acho que o mais difícil aí é o Miami ganhar os 2 jogos. Mas considerando que ele pode pegar o Buffalo Bills na última semana já de folga, é possível que ganhe de Raiders e ganhe de Bills. E aí o Colts ganhar os 2 jogos. Vai pegar os Steelers entregue e na última semana pega o Jaguars. Se isso acontecer, o Browns vai para a última rodada, considerando que ele ganha do Jets, né? Tem que considerar isso aqui. Ele vai para a última rodada jogando ou para ser campeão da AFC Norte ou para ficar fora dos playoffs. Realidade que, inclusive, o Baltimore Ravens enfrentou em 2018, né? Se eu não me engano. Contra o Browns. Contra o Browns, os Ravens jogavam nesse nível. Era para ganhar a divisão e ficar fora dos playoffs. Exatamente. E passou um sufoco. Chegou a tomar a virada. Foi um negócio meio emocionante. É muito bizarro. Dá pena o torcedor do Browns se isso acontecer de fato. Mas é a cara do Browns, né? Não, e nesse caso, assim, a gente viu campanhas amargurantes do Cleveland Browns. Agora, é complicado porque o time nesse momento tá 10-4. O Pittsburgh Steelers ainda lidera a divisão, mas eu gosto que essa frase é muito... Nossa, o Giba acertou muito bem nessa frase, cara. O Pittsburgh Steelers tomou gosto por perder. Perdeu para Washington, perdeu para Buffalo, perdeu agora para o Cincinnati Bengals, inexplicavelmente. Tem um tweet do Chase Claypool que ele fala, perder? Nunca ouvi falar. Mas também depois que conheceu, abraçou e não largou mais também, né? E é isso, cara. A AFC Norte virou essa bagunça aí. Que a gente não sabe o que vai ser do amanhã, o que vai ser dos playoffs. O Miami Dolphins ainda tem chance de disputar o título da conferência do leste? Não, o Buffalo Bills já é campeão. Já é campeão. Eu já ganhou lá. Aí fica complicado. E você já sabe, né? Se o Steelers perde pro Colts e o Browns faz o super esperado e ganha do Jets. Do Jets. Na semana 16 agora. Já sabe que a semana 17 esse é o Sunday Night Football, né? Browns contra os Steelers, valendo o título da divisão, valendo a classificação do Ravens e do Browns para os playoffs. Sim. Quer dizer, pro Ravens depende de outros resultados ainda, né? Mas pode chegar a definir isso tudo. Assim, nesse momento, o Ravens só briga pro wildcard, ele não tem mais como ganhar a divisão, porque ele não pode passar os Steelers mais, só o Browns tem condição de fazer isso. Então a briga do Ravens é contra o time que não for campeão da AFC Sul, que tá entre Titans e Colts, o Browns, né, se ele ficar no wildcard, se o Browns não ganhar a divisão, e o Dolphins, que são os times que, né, no momento são Colts, Browns e Dolphins que estão na frente. Se você olhar o calendário desses times, o Colts enfrenta Steelers e Jaguars. Jaguars praticamente uma vitória certa, apesar do Colts ter começado a temporada perdendo o Jaguars, a única vitória do Jaguars na temporada, semana 1. E contra os Steelers, nesse momento, eu acho que o Colts é favorito. Mas, né, os Steelers fez uma temporada boa até agora, tá num momento muito ruim, não sei. Vai que os Steelers conseguem se refazer. Não diria que é impossível os Steelers vencer essa partida, mas eu diria que o Colts é o favorito. O Dolphins enfrenta Raiders e Bills. O Raiders é um time que pode até vencer o Dolphins. Eu não acho que o Dolphins é um time que eu consigo esperar consistência semana sim, semana não. Não acho que é um time que tem um ataque super produtivo, ainda mais com o Tua como comandante, mas tem uma ótima defesa. O Raiders é o contrário. Ele tem um ataque que consegue produzir. O John Gruden é um treinador ofensivo muito bom, ele merece créditos por isso, mas a defesa é muito ruim. Então é um ataque, é um jogo de força contra força, fraqueza contra fraqueza. Pode ser um jogo interessante. Eu diria que a maior chance que a gente tem nesse momento, pensando tudo, é a maior chance que a gente tem para torcer por um resultado a favor do Ravens, seria torcer pelo Raiders na semana 16. O Dolphins enfrenta o Bills na semana 17. O problema o Bills pode já estar garantido com a Seed 2 nessa situação. Então o Seed 2 seria o melhor time que não conseguiu uma folga na primeira rodada. Basicamente, garantiria para o Bills que se ele vencesse na rodada de wildcard, ele ainda jogaria em casa na rodada divisional, né, nas semifinais de conferência. Então é uma posição boa. Então, se o Bills não tiver garantido ali, eu acredito que ele vai jogar com o time titular. Se ele tiver garantido, eu diria que ele vai poupar
o time. E ele estar garantido ou não depende basicamente do desempenho dos Steelers. Porque o Bills tem a vantagem do empate e os dois estão com a mesma campanha agora, os dois estão 11-3. Então, se o Steelers perde para o Colts na semana 16, o Steelers fica 11-4. Se o Bills ganha na semana 16, que é contra o Patriots, ou Monday Night Football, ele fica com 12-3, e aí o Steelers não tem mais como passar o Bills fica garantido como a seed 2, né, praticamente. Eu acho que o Titans ainda teria chance de passar, mas aí é outra combinação também. E o Browns enfrenta Jets e Steelers, esse é o cenário que a gente já falou aqui. E aí a outra possibilidade para o Ravens chegar nos playoffs é que ele precisa que o Titans perca as duas partidas. O Titans enfrenta o Packers nessa semana, é um jogo plausível, o Titans perder. Eu acho que assim, o Titans tá numa sequência que ele, nos últimos 5 jogos, ele tem média de mais de 37 pontos por partido, que é um número estrondoso, absurdo. E o Titans ainda tem a vantagem desse confronto de estilos, de que o ataque terrestre deles encaixa muito bem com a defesa terrestre péssima do Packers, mas o ataque do Packers também vai conseguir produzir contra a defesa do Titans, eu não tenho dúvida disso. Então é um jogo muito interessante, é um jogo bem legal de assistir, inclusive, vale a pena para quem quiser acompanhar. E na última rodada o Titans enfrenta o Texans, né, como vocês já tinham falado também. E, assim, o Texans não joga por mais nada, já está eliminado, só que o Texans não tem nada a ganhar também se ele perde, né, porque a escolha de primeira rodada deles é do Dolphins já. Então, ele ganhando ou perdendo, para eles é completamente indiferente. Então é um time que provavelmente vai jogar normalmente. Talvez até poupe alguém por não ser necessário, mas eu imagino que o treinador deles, o Romeo Crennel, né, que está como interino atualmente, ele vai estar querendo jogar para mostrar que ainda merece uma vaga na NFL, ele provavelmente não vai acabar não poupando ninguém. Então, assim, não acho impossível que o Titans acabe perdendo as duas partidas. Eu não acho que vai acontecer, mas também não acho impossível. Assim, resumindo tudo, o Ravens depende muito dos Steelers, né? A gente está na mão dos Steelers nesse momento, porque ele enfrenta diretamente 2 adversários nossos, e o Steelers joga ainda por posicionamento ele joga ainda pelo título da divisão e joga por posicionamento dentro dos playoffs, né? Porque eles já estão garantidos lá. O problema é que eles estão esse é o lado positivo, né? É o time que pode garantir uma vaga pra gente. O lado negativo é que eles estão jogando muito mal. Então, assim, eu não diria que eles são favoritos em nenhum dos jogos. Então, o futuro do Ravens está obviamente, tudo isso aqui que eu falei passa pelo Ravens vencer as 2 partidas, Giants e Bengals. Então isso é uma parte obrigatória desse calendário, basicamente. Se perder uma dessas 2 partidas, as chances de ir nos playoffs envolvem um desses times aí perder as 2 partidas, que é bem provável. Só o Dolphins eu diria que tem alguma chance disso acontecer. Mas cruzem os dedos, semana 16 agora, vamos torcer por Steelers, vamos torcer pelo Raiders, e esse é o caminho. É um primeiro momento em que eu fico ligeiramente preocupado com a chance do Ravens avançar para os playoffs, e eu não acho que é por incompetência do time. Eu até brinquei com o Giba agora de manhã, estava mandando uma mensagem para ele falando que além do próprio desempenho inconsistente do Ravens, principalmente na primeira metade e meio da temporada, o principal culpado do Ravens estar com dificuldade agora para avançar para os playoffs é o Titans, que eles estavam, a primeira partida deles contra os Colts, eles estavam ganhando bem, não por um placar elástico, mas eles estavam com controle da partida, e no segundo tempo eles tiveram um apagão, tomaram a virada e não fizeram um ponto sequer no segundo tempo. Aí o Titans tomou uma surra do Browns e ganhou do Ravens. Então são 3 partidas aí que mexeram todo o cenário da AFC contra o Ravens. E aí a última coisa que eu queria apontar é que eu fiz um levantamento das últimas 10 temporadas que acabaram, tá? O 7º colocado nessa temporada, pela primeira vez, o 7º colocado de cada conferência, pela primeira vez na história, vai ter uma vaga nos playoffs, né? Então, são 3 vagas de wildcard pela primeira vez na NFL. E nesse ano, é quase certo que esse 7º colocado vai ficar com uma campanha 11-5, e provavelmente o 8º colocado vai ficar com uma campanha 11-5, na pior das hipóteses, um 10-6. Eu fui fazer um levantamento das últimas 10 temporadas, foi o quanto eu tive vontade de fazer, tá? Mas nas últimas 10 temporadas, o 7º colocado, a melhor campanha que teve foi o Jets em 2015, que fez 10-6. Então é um ano extremamente competitivo,
extremamente fora da curva, com tanta concorrência por essas últimas vagas. É raríssimo, é um evento que, assim, de geração em geração você vai ver acontecendo, de 20 em 20 anos, de 15 em 15 anos, você vai ver isso acontecer, uma disputa tão acirrada. Né? Normalmente, uma campanha de 9-7 deve ser suficiente para você conseguir uma vaga no wildcard, uma configuração com 7 times passando. Né? Então, assim, combina azar do Ravens, a inconsistência no meio do calendário, o azar aí que o Titans trouxe pra gente, o azar dos Steelers tá na descendente no momento errado para favorecer o Ravens, e aí tem esse cenário de drama para essas últimas 2 semanas. Mas vamos seguir confiantes, eu acho que o Ravens vai fazer o papel dele e a gente tem que torcer pelos outros resultados. Né? Nesse momento a gente não manda no nosso próprio futuro. Mas aí, desculpa, eu falei pra cacete nessa sequência. Passo a palavra para vocês. Só acrescentando que se o Baltimore Ravens tivesse vencido os 2 jogos contra o Pittsburgh Steelers, provavelmente chegaria num cenário onde os Ravens dependeriam de si só, mesmo um empate triplo, para poder garantir Nem precisava vencer os 2. Se ganhasse um deles. Se ganhasse um deles, estaria numa situação muito mais confortável, porque a gente teria condição de ganhar dos Steelers numa situação de empate. O problema é que nesse momento a gente não consegue ganhar um empate contra eles. A gente não tem chance de ganhar a divisão justamente por causa disso. Porque a gente ainda tem condição de empatar em campanha com eles, só perde na confronto direto. E mesmo no empate triplo dentro da divisão, a gente perde nos critérios de desempate. Sim. O problema é justamente esse. Acho que tem muito de inconsistência do Ravens e claro, tem muito do azar. Por exemplo, você vê a NFC. O 7º colocado da NFC nesse momento, o Arizona Cardinals está 8-6. E quem está disputando com ele é só o Bears que está 7-7. Então, a tendência é que você tenha ali um time 10-6, né, ou 9-7 indo para os playoffs. E aí você olha para o nosso lado, você tem a gente, o Dolphins, até o Raiders tem ainda remotas chances de avançar, mas se você olhar, vai acontecer. 9-7 não tem. Acho que na pior das hipóteses, um 10-6 vai. Pensar que finalmente vemos uma AFC tão competitiva, né? A semana 17 vai ser no Paul Brown Stadium ou vai ser lá no MT? No Heinz, tá falando, né? Na semana 17 vai ser no Paul Brown Stadium ou vai ser em casa? Sei. Você tá falando do jogo do Ravens, né? Isso, jogo do Ravens, semana 17. Vai ser no... Vai ser em Brown. Vai ser no Paul Brown Stadium? É lá? Então... A gente joga os 3 jogos em casa e depois faz os 3 fora. Então não vai ter aquela ceninha do time do Baltimore Ravens em casa, ajoelhado, olhando o telão, vendo o Sunday Night Football, né? Não, isso não. Sunday Night Football não, a gente vai jogar em outro horário. Aquela situação dos Steelers era um jogo no mesmo horário. O jogo do Ravens é 3 horas, pelo menos até agora, né? Às vezes a NFL dá uma alterada nesse calendário da semana 17, os horários para adequar. Mas enfim, vamos pensar em semana 16... New York Giants, que perdeu para o Cleveland Browns, 20-9 Cleveland Browns. Pela primeira vez desde 2007, o Cleveland Browns consegue mais de 10 vitórias. E, bom, teoricamente é para ser um jogo mais fácil, porém a NFC East também está uma disputa de pato morto lá dentro, em que o New York Giants, mesmo com essa campanha 5-9, tem chance ainda de garantir talvez o título da divisão, ou eu tô sendo muito louco? Ainda do Washington. Tá. Então o Giants tá vivo na disputa. Diria que todos os times estão vivos ali. O pior é o Eagles. Todos estão vivos. Vivo com uma campanha dessa é meio força de expressão, né? Mas... Todos estão vivos. Não é força de expressão. Disputando. Inclusive, o Giants está muito vivo porque ele varreu o Redskins na disputa direta. Então, ele precisa ter a mesma campanha. Desculpa. Ele varreu o Football Team no confronto direto. Então, ele só precisa ter a mesma campanha. No momento... de uma derrota do Washington. O Washington enfrenta Panthers e Eagles, né? Então, assim, não dá pra garantir que ele vai perder alguns dos jogos ainda, mas... Nunca se sabe. Depende se o Alex Smith vai conseguir voltar, né? Tem isso também. Mas é aquilo. Um jogo contra o Giants, eu sei que o Giants já não é mais aquela draga que a gente viu no começo da temporada, o time melhorou ao longo do ano, o Judge está fazendo um bom trabalho, apesar de não ter peças maravilhosas, ele consegue fazer um competitivo. A defesa do Giants é boa, ela contém bem corridas, como a gente viu agora contra o Cleveland Browns, mas ainda assim você tem que ganhar. Você quer ir para ganhar esse jogo. Se você não ganhar esse jogo,
você não merece ir pros playoffs. A verdade é essa. O Browns foi lá e fez o que tinha que fazer. Em Nova York, foi lá e ganhou com tranquilidade, sem grande susto. E é o que a gente precisa fazer. A gente precisa ganhar. A defesa do Giants vai ter a volta do James Bradbury, que é um dos melhores cornerbacks da NFL nesse momento. Ele estava na lista do Covid, mas já foi reativado, então ele vai jogar contra a gente. Mas ainda assim, a gente tem que... O nosso jogo terrestre é diferente de qualquer outro jogo terrestre da NFL, então talvez a gente consiga correr bem contra eles ainda assim. Porque o Browns não conseguiu. O Nick Chubb não fez nada, o Karen Hunt fez uma corrida ou outra boa, mas também não produziu nada de alto nível. E o Baker Mayfield foi obrigado a ganhar o jogo no braço, passando a bola. A gente, o jogo terrestre é bem diferente. Ano passado, mesmo quando a gente enfrentou defesas muito boas contra o jogo terrestre, a gente jogou bem e correu bem com a bola. Então, é possível que isso aconteça de novo essa semana. Apesar de a nossa time do ano passado isso aconteça. E jogando em casa contra um time que está com uma campanha bem consistente na temporada, a gente tem a obrigação de ganhar, a verdade é essa. Meu palpite é 27-10 com 2 corridas para marcar touchdown. Eu concordo com o Giba. Eu acho que o grande desafio dessa partida é como o nosso ataque terrestre vai lidar com a defesa terrestre deles. Assim, é uma unidade muito boa do Giants. E, assim, o Giba também falou do Joe Judge fazendo um bom trabalho, mas também uma das maiores piadas da temporada é quererem vender ele como candidato a treinador do ano. Faz me rir, né? O cara comandando o time com campanha 5-9, candidato a treinador da temporada, é inacreditável. Sim, isso existiu, foi uma campanha que apareceu na... Um pouquinho demais. O cara tá em Nova York, tudo é assim, cara. Tudo é assim. Em Nova York, tudo é exagerado. Né? Mas assim, é um jogo, como o Giba já também falou, obrigação vencer, não tem discussão. Acho que a defesa do Giants é uma defesa qualificada, ainda mais com o Bradbury voltando. Realmente ele é um dos melhores cornerbacks dessa temporada. Valeu muito o investimento que o Giants fez, foi um bom movimento do David Gettleman lá, mas não deve ser o suficiente para o Ravens perder uma partida dessa. Não pode ser o suficiente para o Ravens perder uma partida dessa, ainda mais se o Colt McCoy for o quarterback, mas mesmo se for o Daniel Jones, é uma partida que o Ravens tem que ganhar. Meu palpite é 24-10 para o Ravens. A bold é que o Justin Tucker vai fazer um field goal de 82 jardas. Eu acho que você é um lunático, você é um maluco querendo planejar um field goal desse, tá bom? Não sei de onde que existe isso, só na sua cabeça. Apenas isso. O Daniel Jones, sendo quarterback, ele tem alguns lampejos raros de talento. Assim, alguma vez ou outra ele faz algumas coisinhas boas. Mas, como vocês já falaram, o nosso ataque terrestre é diferenciado e eu acho que, apesar dos pesares, a nossa defesa consegue ainda segurar a onda contra um ataque fraco que é o do New York Giants. Como eu falei, mesmo com esses lampejos do Daniel Jones, não é possível que a gente passe vergonha nesse jogo. Vamos pensar aqui. 27-7 e vamos ver o que a gente pode pensar aqui. 2 TDs do Marquise Brown, vai lá. Vão ser 2 TDs do Hollywood para lavar a alma e começar a curva ascendente dele na temporada e mostrar que ele pode sim ser um ótimo wide receiver como a gente planejava. E posso fazer a curva ascendente já tá rolando. Né? Sim, mas agora é pra sacramentar de vez. Aquele negócio de vencer e convencer, sabe? Posso fazer minha bold de verdade agora? Pode. O Ravens vai superar a defesa terrestre do Giants e vai correr para pelo menos 250 jardas como um time. Vamos ficar de olho. Nossa, gente, hoje falamos demais, hein? Brincadeira, bicho. É isso, gente. Ô, louquinho meu. É isso, gente. A corrida pelos playoffs ainda não acabou. A gente vai lutar até a última rodada por essa vaga. As 2 semanas seguintes prometem. A gente vai ficar com o coração na mão.
Mas esperamos que tudo dê certo, que tudo se resolva e a gente consiga gravar podcast em janeiro, tá bom? Giba Pérez, João Gabriel Gelli, muitíssimo obrigado pela presença mais uma vez, muitíssimo obrigado pelos comentários, muitíssimo obrigado pela participação. Vocês moram no meu coração, vocês são os caras e, obviamente, a gente não pode esquecer o teu jabá, Giba. Vai lá, nosso youtuber. Opa, sempre um prazer estar aqui que me sinto em casa, né? Nossa, não é a Casa do Corvo. Vai lá, né, no YouTube, procura Giba Pérez no YouTube que você vai ver meu canal. Falando sobre a NFL de uma forma geral, essa semana, como sempre, tem o resumão da semana, destacado pela vitória do nosso queridíssimo New York Jets, que venceu a primeira na temporada e surpreendeu todo mundo. E na quinta-feira, vídeo especial, eu vou deixar os 5 principais candidatos a MVP. Eu vou dizer por que cada um deles pode ser eleito MVP na temporada. Escolhi os 5 de acordo com as casas de aposta, não tirei da minha cabeça não, tá? Você diria que o Jets ganhou, mas perdeu esse jogo? Eu diria que o Jets ganhou, mas perdeu, e que o Jaguars perdeu, mas ganhou. Quem ganhou vai perder, quem perder vai ganhar. Ou não importa quem ganhar ou quem perder, ou quem ganhar ou perder, não importa quem vai ganhar e quem vai perder. Desses dois vai todo mundo perder. Todo mundo perder. Tem jabá você também, Gelli? Não tenho jabá, eu só peço para o pessoal não confundir o nosso querido Giba com o Giba do vôlei, né? Então, importante. É isso aí. Eu sou um ser humano melhor, pelo menos, eu acho. E você, queridíssimo ouvinte, muito obrigado pela audiência, muito obrigado pela paciência. Lembre-se, se você quiser continuar mantendo a Casa do Corvo no ar e tornar esse projeto ainda maior, convidamos você a se tornar torcedor de elite e apoiar nosso projeto, tá bom? apoia.se/Casa do Corvo ou picpay.me/Casa do Corvo. Reformulamos as metas, reformulamos as categorias de apoio, as recompensas, confere lá, vê lá o que se encaixa melhor nas suas condições, se você estiver generoso e a fim de apoiar, tá bom? É isso, a gente se vê semana que vem para falar de Baltimore Ravens e New York Football Giants, se tudo der certo, com mais boa notícia, tá bom? Um abração para todos vocês e até mais!